Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Temos mais uma vez a oportunidade de confrontar a nossa vida com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem eficácia, ela age na vida de cada um de nós, mas exige que encontre disposição do coração, para que ela possa se tornar carne na nossa carne. Por isso, mais uma vez, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a permitir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que saibamos acolher esta palavra e tiremos dela o ensinamento necessário para continuar a nossa vida de fé, sempre pautados pelos princípios do Evangelho. De coração e mente abertos, vamos acolher a palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir é continuação daquele trecho que narra a visita dos magos a Jesus. Como nós sabemos, os magos haviam recebido um mandato do rei Herodes, que ao retornar passasse e dissesse informações concretas de onde haviam encontrado o menino. É importante dizer que este menino, ele veio para ser o rei de Israel. É por isso que ele se torna uma ameaça para Herodes. Portanto, esse trecho que nós terminamos de escutar é continuação desta visita dos magos ao menino Jesus. E aí é interessante porque o início do Evangelho que nós ouvimos mostra que este Jesus, o nosso Salvador, o Messias, aquele que veio ao nosso encontro para nos redimir, ele vem e já inicia a sua vida como um fugitivo. Diz o Evangelho: após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. É por isso que a gente vai compreender por que muitos naquele tempo tiveram dificuldades de acolher Jesus como sendo o Messias esperado. Esperavam o Messias que fosse forte, o Messias que fosse cercado de poder e de glórias. No entanto, este Messias, como a gente ouviu um trecho imediatamente anterior a este que nós escutamos, ele nasceu numa manjedoura, junto dos animais, porque não havia lugar para ele. E agora o Evangelho continua dizendo, além de nascer junto dos animais, porque não havia lugar para ele na hospedaria, ele é um fugitivo. Por isso, o Messias se apresenta com as características dos que eram marginalizados naquele tempo. Então a gente pode compreender a dificuldade
que tiveram naquele tempo para crer que Jesus fosse o Messias esperado. E a gente até se interroga também, se fôssemos nós naquele tempo, acreditaríamos que este menino, com característica dos marginalizados daquele tempo, seria o Messias, o nosso Salvador e o nosso Redentor? É verdade, hoje nós cremos, mas cremos porque já recebemos esta herança da fé daqueles que creram antes de nós. Mas se nós vivêssemos naquele momento, acreditaríamos que este menino, que teve que se refugiar no Egito para não ser cruelmente morto por Herodes, é o nosso Salvador e o nosso Redentor? Então é uma interrogação que nós precisamos fazer. Continua o Evangelho. Então eles tinham que fugir para o Egito porque Herodes queria matar o menino, justamente porque o menino era uma ameaça. Se esperava o rei de Israel e, portanto, para Herodes era inadmissível um outro rei. Mas é claro que o reinado de Jesus não era o mesmo reinado de Herodes, o reinado do poder, o reinado da ganância, o reinado da força. O reinado de Jesus é o reinado do serviço. Por isso que ele mesmo diz, noutra passagem de outro evangelho, que o reino dele não é deste mundo. O evangelho continua dizendo, ele se levantou, tomou o menino, José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito e ali ficou até a morte de Herodes para cumprir a profecia que diz, do Egito chamei o meu filho. Portanto, o Messias, o Filho de Deus, vem a este mundo e logo no início da sua vida vive como fugitivo para não ser morto cruelmente por Herodes. Mas mesmo assim isso não conteve a ira e a maldade de Herodes. Veja o que diz o Evangelho. Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que havia se certificado com os magos. A fúria é causa de morte. A fúria é causa de destruição. Por isso, Herodes pediu que fosse exterminado todos os meninos com menos de 2 anos. Por isso que esse texto ilumina a festa que nós celebramos hoje, a festa dos santos inocentes. São estes que foram mortos ainda crianças, quando Jesus fugiu para o Egito e Herodes, enfurecido, queria de qualquer forma impedir que este menino, Jesus, que era para ele uma ameaça, continuasse vivendo. E o evangelista diz que tudo isso aconteceu para que a profecia de Jeremias se cumprisse. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Portanto, com esta imagem do choro de Raquel, o evangelista apresenta o sentimento de todas as mães desses meninos que foram cruelmente assassinados por Herodes, simplesmente porque Herodes se sentiu ameaçado, amedrontado pelo menino Jesus, que deveria ser o rei de Israel. E aqui, meu irmão e minha irmã, uma última palavra de ensinamento para nós à luz do Evangelho. O medo, a insegurança, às vezes nos faz tomar atitudes cruéis, assim como foi com Herodes, porque se sentiu ameaçado, amedrontado por causa do menino Jesus. Exterminou tantas pessoas, tantas crianças inocentes. Verifiquemos se também nós, muitas vezes por causa do medo e por causa da insegurança, não assassinamos as pessoas. É claro, não derramando sangue como foi no caso de Herodes, mas muitas vezes a gente assassina por causa da nossa indiferença. Verifiquemos se também nós não somos muitas vezes conduzidos pelo medo. E também, hoje são muitas as mães que, assim como este grito que ecoava em Ramá, chora e lamenta por causa da perda de seus filhos. Rezemos também por cada uma delas, para que encontre no menino Jesus a consolação para as suas dores e aflições.
Tendo escutado esta palavra bonita, nós agora queremos dirigir o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar ao Divino Pai Eterno para fazer a nossa oração, agradecendo ao Senhor porque Ele nos deu o Salvador. E este Salvador veio ao nosso encontro da forma mais simples, despojada, como servidor, aquele que se identifica com os marginalizados, que nasceu numa manjedoura porque não havia lugar para ele nas hospedarias, que teve que fugir ainda como criança porque despertou a ira de Herodes. Por isso dirijamos o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e cheios de confiança façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, nós te agradecemos por esta oportunidade de acolher a Tua Palavra que nos renova, que nos encoraja. Que este exemplo dos santos inocentes que derramaram o seu sangue e com o seu sangue regaram a nossa fé, tenhamos também a disposição de testemunhar Teu Filho Jesus no mundo. Que nada nos impeça de ter coragem para dar testemunho desta luz que resplandece em cada um de nós. Te pedimos isso por Teu Filho Jesus, na luz e força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.